SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos facilita. Você quer, você leva. Apoio Sebrae. A paixão e a força do empreendedor brasileiro. Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa SIC Rural aqui na telinha da SIC TV para todo o estado de Rondônia e para você também que nos acompanha através do nosso canal aí no YouTube. Muito obrigada a todos vocês que participam conosco, isso mesmo! Quer sugerir matéria, quer participar do programa com vários quadros? É só mandar seu vídeo, fotos, através do nosso WhatsApp, o 999251244. O programa hoje está recheado de boas histórias. Entre elas, você vai conferir as seguintes. Vamos conhecer o seu Josuel Ravani, um aposentado que resolveu apostar na apicultura aqui na capital. Eu não preciso destruir nada para criar abelha. Eu, na verdade, tenho que preservar. Também tem a história do apicultor que teve um prejuízo de R$10 mil depois da morte de milhares de abelhas. As abelhas começaram a voar e descontroladas, caindo no chão e agonizando e morrendo. Na zona rural de Rolim de Moura, o produtor Reginaldo Firmino tem apostado no cultivo de milho para silagem. A expectativa é de que toda a produção seja vendida. E a nossa equipe foi à Feira Livre para saber como está a movimentação nesse início de ano. Para mim tudo é novidade, porque eu sou de Maringá, Paraná, não sou daqui, eu estou conhecendo agora, então estou achando tudo maravilhoso. Na culinária, a receita é de um strudel de maçã. O nome, pessoal, é um pouquinho complicado, mas ela prometeu que a receita não é tão difícil assim. E você gosta de manga? Pois é, saiba que essa fruta continua empregando milhares de pessoas na região de Ribeirão Preto. Todas as regiões produtivas de manga, os preços estão bons, estão se acompanhando. E ainda, bons exemplos de pessoas que estão reflorestando o planeta, plantando árvores em espaços que estão abandonados. No início, isso aqui era um lixão. Todo mundo jogava lixo, ninguém cuidava. E de repente eu comecei a cuidar disso. Viu só? Quanta história bacana, né? Fica comigo até o final dessa edição. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e eu volto já já. Falei que era rapidinho? Já estamos de volta aqui na telinha da SIC TV. Já para ir direto, sabe para onde? Para o Ramal Bom Jesus, uma comunidade onde tem vários agricultores. E lá nós conhecemos o seu Josuel Ravani, um aposentado que resolveu apostar na apicultura. Cansado de procurar mel de boa qualidade no mercado? Ele resolveu criar abelhas e produzir o seu próprio mel. O resultado deu tão certo que hoje ele está vendendo para muitas pessoas. Quem vai contar essa história para a gente é o repórter Davi Matos. A nossa equipe foi até o Ramal Bom Jesus, na propriedade da família do seu Josuel Ravani, que há 2 décadas começou a dedicar sua vida para a apicultura. Hoje aposentado, além da criação de abelhas para a produção do mel, ele também recolhe enxames capturados de outras fazendas. Todo o trabalho é feito com cuidado, sem agredir o meio ambiente. Fechando a ovada aqui, eu posso levar essas abelhas lá para o sul, qualquer lugar que tem ventilação. Aqui tem uma tela, elas não vão sair e vai ter a refrigeração necessária para elas, né? Fecho aqui com uma esponja e pronto. Todas as abelhas são filhas de uma só, da rainha. Ela faz a postura de acordo com o que entra de comida. Se tem abundância, ela passa a fazer mais postura. Menos comida, menos postura. Ela controla o crescimento da colmeia. E se tiver muita comida, ela cresce demais, o ninho, aí que ela faz? Pega, divide. Ela enxameia e deixa a caixa que vão produzir uma nova rainha e começa todo um novo ciclo. A natureza é o que é, né? Perfeita ali. Há 22 anos, o seu Josuel Ravani tinha uma dificuldade em encontrar mel puro. Então ele resolveu apostar na apicultura. E hoje, essa atividade é a sua principal fonte de renda. Eu fui funcionário público, me aposentei como funcionário público, mas bem antes de me aposentar, eu já
comecei a criar porque falei, vou me aposentar e vou fazer o quê? Teria que ter uma atividade produtiva. E tem funcionário público que se aposenta, vende o que ele tem daqui da região, vai para o litoral, ficar curtindo o resto de anos lá. Cada um pensa da maneira. Eu aposentar, estou forte, vou produzir alguma coisa. Viver só do salário de aposentado, me desculpe, não dá. Então, é uma atividade prazerosa, traz retorno financeiro, a questão ambiental completa, é sustentável, porque eu não preciso destruir nada para criar abelha. Na verdade, eu tenho que preservar. As abelhas que estão na caixa são as africanizadas. Elas geralmente são muito mais defensivas que outras espécies e podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros. As vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picadas que nos ataques de abelhas europeias. Nós estamos aqui nessa condição porque esse enxame ele está fraco, ele não tem muito o que defender. Mas se for, por exemplo, lá na área do lago, onde os enxames estão com as melgueiras todas cheias de mel, toda cheia de cria, aí a gente não fica nessa disponibilidade não. Elas não são agressivas? Neste momento, mas se eu mexer com elas, elas vão ficar agressivas. O trabalho de apicultura realizado pelo seu Josuel beneficia também a vida de outras pessoas, pois com a demanda das atividades é preciso a contratação de mais gente. Ecologicamente é viável, traz renda. Atividade econômica, você agrega o trabalho de família, eu tenho que contratar pessoas para me ajudar a mexer com as abelhas. Eu vou para a apiária, eu tenho que completar o tanque do meu carro. É imposto que eu estou passando para o município, para o estado, para a União. De acordo com seu Josuel, grande parte do mel consumido em Porto Velho não é verdadeiro. E como já citado, foi um dos motivos que o levou a criar abelhas. Hoje a produção é grande e entre seus principais clientes estão os amigos que acabam indicando para outros. Eu precisava de um mel, na cidade de Porto Velho eu calculo que ainda uns 80% do mel consumido em Porto Velho não é mel, é falso. Eu vou criar abelha porque não aguento comprar mel falso. Funcionário público trabalhando com salários congelado, aí eu falei, vou ver se cria uma outra atividade econômica, finais de semana, feriados e qualquer coisa. Aí comecei a criar abelha. Aí comecei a pegar gosto e aí começou a dar excedente de produção para mim, os colegas de trabalho começaram a comprar e aí vem o familiar do amigo lá que quer mel, eu tive que aumentar a produção. E hoje, esse ano passado eu colhi 7 toneladas e pouco de mel e não sobrou nada nem para mim. Apesar dos bons resultados com a produção, seu Josuel já passou por dificuldades na hora de contratar alguém para fazer funções no sítio. Ele conta uma situação inusitada que aconteceu há pouco tempo. Eu fui conversar precisava de um serviço lá no sítio, o roçador. Eu pedi quanto é que ele cobrava. Em um dia ele fazia atividade, eu falei assim, eu te pago 2 diárias, porque você vai num dia, a gente não vai chegar cedo, você faz o serviço, no outro dia você volta. Ele não foi porque lá não tinha internet. Dá licença, meu. O que tem a ver a internet com o serviço lá na roça? Roseval Guzzo também é apicultor e destaca a importância das pessoas entrarem em contato com profissionais especializados para o resgate das abelhas. A gente vem realizando um trabalho de resgate de abelhas, tanto na área urbana quanto na área rural. Estamos aí com uma parceria com alguns apicultores. O seu Josuel Ravani aí já é um apicultor que já vem com bastante conhecimento, que vem dando apoio para outros produtores, inclusive a mim mesmo. Então é muito importante que se tem um enxame de abelha no forro de uma casa, num armário no fundo do quintal, que entre em contato com apicultores capacitados
para que esses enxames sejam resgatados de um local de risco. Risco tanto para as abelhas como para o morador. E com o apicultor responsável, retire com cuidado, com respeito às próprias abelhas e que leve para um local seguro. Então, gente, quem tiver algum problema com abelhas, tanto na área urbana quanto na área rural, entre em contato com a gente, pode ligar para mim no 99221 5904 ou pode ligar também para o Josuel no 99994 0164. Olha só, enquanto os preservam, que é o caso do seu Josué Ravani, que nós vimos agora há pouco na matéria, tem outros que destroem. Tem um apicultor no interior de São Paulo que teve um prejuízo de mais de 10 mil reais com relação à morte de várias abelhas. E o IDARON da cidade está investigando o que causou essa morte. Suspeita de envenenamento. Mas você confere na história agora. Das quase 30 colmeias, sobraram apenas 3. Milhares de abelhas morreram, muito provavelmente por envenenamento. Há 4 anos trabalhando na criação das colmeias, o Jorge se assustou quando percebeu que o apiário estava morrendo. Essa imagem mostra uma abelha agonizando. O núcleo que está dentro do quartinho aqui, as abelhas começaram a voar e descontroladas, caindo no chão e agonizando e morrendo. Porém, o outro ninho que está aqui atrás, não aconteceu nada com ele, né? Eu achei que fosse um caso à parte de esse núcleo ter ido em algum lugar, só ele. Mas aí depois de uma semana mais ou menos o ninho começou a morrer também. Nesta área, no meio da mata, ficavam dezenas de colmeias. Caixas que antes estavam com enxames, agora estão vazias. Prejuízo financeiro e para o meio ambiente. Os motivos que a gente cogita é sobre criminoso, né? Que é a pessoa que vai lá no coxo de vaca, porque as abelhas vão coletar fubá no coxo de vaca, quando tem falta de pólen, e eles colocam veneno para matar as abelhas, colocam fubá com veneno para matar as abelhas. E outro procedimento é alguma colônia de uma fazenda próxima, que ao invés deles chamarem alguém capacitado para retirar a colônia do lugar que está incomodando, eles vão lá e jogam um veneno chamado regente, o que contamina todo o mel da colônia, a colônia morre, as colônias que estão em volta vão lá para coletar esse mel e morrem também. Aqui no congelador da geladeira aqui do Jorge, ele guardou algumas amostras de abelhas que morreram. Ele vai mandar elas para análise para tentar identificar qual que foi a causa da morte dos insetos. Para a coordenadora da Defesa Agropecuária do Estado, o envenenamento de colmeias é mais comum do que se pensa. Mas como que as colmeias podem ser acometidas por mortalidade? Quando um agricultor faz uma pulverização, tanto aérea como terrestre, dos agrotóxicos, às vezes está um vento, às vezes um horário não muito indicado para fazer aquela aplicação, às vezes usa um princípio ativo não indicado para aquela cultura, e aí as abelhas podem ter contato com isso. Quando elas retornam à colmeia, elas levam, né, os resíduos e acabam ou morrendo nas colmeias ou acabam morrendo no campo também. Ou se não, algumas vezes também, que já houve relatos, às vezes o cara tem um sítio ali, tem um animal, as abelhas vão no coxo, o cara pica um animal dele, o cara acha ruim e usa o veneno de maneira intencional. Além de trazer um prejuízo enorme para o apicultor, quem perde mais nesse jogo de irresponsabilidade é o meio ambiente. As abelhas, elas prestam um serviço imensurável, né, de polinização das plantas. Então, quando ela visita cada flor, né, ela vai levando junto o pólen, e aí ela dá um fruto melhor, um fruto maior e aumenta a produtividade daquela cultura, né? Independente de qual cultura seja. Você viu aí que prejuízo, né? Olha, vou falar para você. Não destrua as abelhas. As abelhas, elas são super importantes para a polinização de todas as frutas, de todas as plantas que nós temos na natureza. Então, se de repente você encontrou aí um enxame na sua cidade, na sua casa,
chama um apicultor para que ele possa fazer o recolhimento dessas abelhas e levar para um local mais seguro. Eu vou deixar o telefone de 2 apicultores, do seu Ravani, aqui na tela, e do José Valgoso. Aqui na capital, eles fazem a captura também. E se de repente você, apicultor aí do interior, também faz esse tipo de trabalho, entre em contato com a gente. Fala um pouquinho, grava um vídeo falando da preservação das abelhas, a importância de tudo isso. Manda para a nossa produção através do 999251244. Vamos preservar as abelhas, porque elas são muito importantes para a natureza, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes você vai conferir essas histórias aqui. Vamos até a zona rural de Rolim de Moura, conhecer a propriedade do agricultor Reginaldo Firmino, que está cultivando milho para a fabricação de silagem. A expectativa é de que toda a produção seja vendida. E ainda bons exemplos de pessoas que estão reflorestando o planeta, plantando árvores em espaços que eram antes abandonados. No início isso aqui era um lixão, todo mundo jogava lixo, ninguém cuidava. E de repente eu comecei a cuidar disso. Viu só? Não saia daí, a gente vai lá e volta já já. Falei que era rapidinho, já estamos de volta. Obrigada a você que participa conosco sempre aqui no programa SIC Rural, mandando sua mensagem, mandando vídeo, participando dos nossos quadros. Início de ano chegou, né? E você, tá com a família ainda aí reunido? Coisa boa, mas o recado que eu tenho para dar para você, sabe o que é? Já tomou sua vacina? Não? Então, vá cuidar, procurar uma unidade de saúde, vá se vacinar. É muito bom para você se prevenir contra esse vírus danado que está por aí, destruindo milhares de famílias. E não esqueça, máscara, álcool em gel, distanciamento, isso ainda é a melhor solução, tá certo? A influenza também está aí, está levando muitas pessoas queridas também. Então se cuide, previna-se, tá bom? Agora a gente vai direto para Rolim de Moura, conhecer a história do seu Reginaldo Firmino, um agricultor que resolveu apostar na plantação de milhos para a fabricação de silagem. A Alana Celhortes tem os detalhes. Morador da linha 164 Norte, zona rural de Rolim de Moura, Reginaldo sempre gostou de viver no campo e do campo. Sem medo de arriscar em novas experiências, o produtor já trabalhou com diversas culturas. Sempre trabalhei no sítio e sempre desenvolvendo algum tipo de cultura, né? De criação relacionada a sítio. Já mexi com codorna, com melancia, com abóbora. Ainda mexo com abelha, né? Tem umas caixinhas de abelha por hobby. Mas de 2 anos para cá, a aposta de Reginaldo tem sido o cultivo de milho para silagem, utilizada como fonte de energia e proteína para o gado de leite ou de corte, e bastante procurada por pecuaristas, principalmente em época de estiagem. Além dela ser bastante nutricional, né? Às vezes o pessoal ainda não tem essa consciência da questão nutricional do gado, né? Que a lucratividade é bem maior quando se cuida melhor, nutricional, a questão de leite, produção, cria, recria, né? E aí essa questão da superlotação, né? Nossa região normalmente o pessoal utiliza muito gado numa pequena área, né? Então assim, a superlotação por área animal, né, que se fala. Então, quando se chega o período da seca, nesse período até que não, né? O capim, como é muita chuva e calor, o capim se desenvolve e aí dá uma massa maior, uma maior quantidade de massa. Mas no período seco isso não acontece, né? Então assim, acontece até casos de morte de animal por falta de alimento, né? E aí essa silagem ela consegue suprir essa necessidade, um socorro, vamos dizer assim, né? Para que o produtor não venha perder o animal por óbito, por falta de nutrição. O produtor começou plantando uma área de 5,5 hectares e com os bons resultados já aumentou a produção. Com grandes expectativas na atividade, o produtor quase dobrou a área plantada e espera tirar esse ano cerca de 400 toneladas de produção. O ano passado a minha produção foi uma quantidade mais ou menos, e além da minha produção ano passado eu fiz a compra, né, de terceiros para revender, para enfardar e vender. E aí esse ano eu aumentei a produção, né, para ver se
eu vendo só da minha produção mesmo, né? E sempre a ideia é aumentar provavelmente para o próximo ano, né? Dependendo. Apesar que esse ano ficou um pouquinho complicado a questão do custo, né? O custo ficou bem mais elevado pelos insumos, né? Se produzida da maneira correta, a silagem pode ser armazenada por longos períodos. Mas para ter um bom produto, alguns cuidados são necessários e começam na hora de plantar. A qualidade da silagem ela depende do cuidado, né? Tem que ter todo o cuidado. Plantio, análise de solo, né, é importante, é indispensável, né? Você fazer uma análise de solo. Nossa região é bastante pobre em fósforo e aí a gente precisa saber o que realmente necessita nesse solo. Então, o primeiro passo é a análise de solo, né? E aí tudo que a análise de solo pedir, você tem que oferecer ao milho, né? Plantio e depois usar adubação de cobertura, né? Que aí você precisa de uma qualidade de grão e uma qualidade de massa, né? Que é aí que você vai ter um produto final, né, a silagem no caso, de qualidade. Que a nutrição vai depender do volume, né, que a massa a massa verde, né, a palha é o volume, e o grão do milho ajuda na qualidade, né? Embora possua seus desafios, como em qualquer atividade, o produtor diz que o custo-benefício tem compensado a produção. Você está contente com essa atividade? Sim, vamos ver no final da produção aí, né, a questão da comercialização, mas eu acredito que vamos dizer assim, pelo pessoal que comprou o ano passado, né, e assim, muita gente falou, não, próximo ano a gente vai negociar mais. Então, assim, a expectativa é de que toda a produção seja vendida. A gente está gravando o programa SIC Rural aqui do Espaço Alternativo, aqui na capital, uma área aberta onde as pessoas costumam vir para cá para praticar atividades físicas, né? Vir no final da tarde com a família. Então, não está fazendo nada, né? Claro, sem aglomeração, com distanciamento, todos os cuidados. Você pode estar visitando aqui, você que é do interior, não conhece a capital, esse aqui é um marco, né? Aqui da nossa cidade, né? Onde todo mundo passa por aqui, tira fotos, é bem legal. Se fosse você, quando viesse na capital, dá uma passadinha aqui, fica a estrada que vai para o aeroporto, tá certo? Agora eu tenho um recadinho para você. Você que procura conforto, praticidade e segurança na hora de encarar desafios nas estradas, o Grupo Mega Ford Veículos tem a solução para você. Confere o recado. A gente sempre esteve nessa terra e vai continuar. Mais imbatível do que nunca, a nova Ranger 2022 acaba de ganhar o prêmio Melhor Compra 4 Rodas em 3 categorias. Mais robusta, tecnológica, conectada e valorizada na hora da revenda. Agora, a picape Raça Forte também é a mais premiada. E equipada com sistemas de permanência em faixa, detecção de pedestres e reconhecimento de sinais de trânsito, controles adaptativos de carga, de oscilação de reboque e anticapotamento, assistente de partida em rampas, novos faróis Full LED, multimídia com tela touchscreen de 8 polegadas, total conectividade via Ford Pass para você controlar a picape à distância pelo smartphone e tudo o que só a melhor picape do Brasil pode oferecer. Agende o seu test drive. Nova Ranger 2022. Quem compara, faz a melhor compra. Nas concessionárias Ford. Agora a gente vai para o interior de São Paulo, conhecer uma turma que resolveu mudar o ambiente às frentes das suas casas. Existia um local abandonado. Eles começaram a plantar mudinhas de árvores e o tempo foi passando, cada um foi cuidando do seu espaço e hoje virou um espaço muito legal. Mas que infelizmente assim tem algumas burocracias aí nesse meio. Mas você vai entender direitinho essa história conferindo essa reportagem. Em meio à natureza, as crianças correm, sobem nos troncos. Além da beleza e diversão, nem imaginam o tamanho da riqueza que tem aqui. Essa árvore, que tem 15 metros de altura, é a umbela, já essa se chama tamboril. Todas são típicas do Cerrado brasileiro. Quem plantou foi o seu José Valdair,
um professor aposentado que é vizinho do terreno público, no Parque Castelo, zona sul de Franca. Ele cuida do local há 25 anos. No início isso aqui era um lixão, todo mundo jogava lixo, ninguém cuidava. E de repente eu comecei a cuidar disso. Todo mundo ofereceu muda e hoje ficou uma beleza. Eu tenho aqui as madeiras de lei, né, que é o jacarandá, o pau-terra, o angico, o tamburi, o óleo. E tem as plantas nativas, que a região Franca é uma região de cerrado, né? O Planalto Francano é cerrado. E aqui do cerrado eu aproveitei muita coisa que foi nascendo, como eu conheço, eu fui cultivando e tal. Então eu tenho aqui plantas, digamos que exóticas, que não existem mais, né? Eu tenho araçá, tenho gabiroba, tenho bacupari, tenho articum. E os moradores também admiram a paisagem. Além das árvores, tem flores belíssimas. É um prazer imenso. O ar é diferente. A gente tem uma tremenda felicidade de morar de frente a essa área tão bonita e preservada pelos vizinhos e pelo senhor José, né? São 2 áreas públicas, cada uma tem cerca de 6.000 metros quadrados. Essa daqui tem poucas árvores. Já a outra é só atravessar a rua. Nessa, são mais de 300 espécies, a maioria frutíferas. Manga, romã e goiaba são apenas alguns dos vários exemplos. O medo do seu José é que um futuro projeto da prefeitura acabe destruindo a área. Mas para resolver a situação, seria bem simples. Aqui onde nós estamos é uma área institucional, né, que era destinada a um NUBS, a uma escola e tal. E o outro lado da rua é onde ficou a praça para o bairro. Hoje está uma certa dificuldade, então nós precisamos cambiar. A gente tem que trocar a área da praça para cá e isso aqui virar a praça e a área institucional lá. E como é mais ou menos a mesma área, eu acho que é possível, depende aí de um pouquinho de vontade do executivo, do legislativo francano. São os próprios moradores que fazem a manutenção no local. Inclusive separaram apenas um pedacinho do terreno para ser jogado o lixo e evitar que a área fique toda suja. A gente solicita, mas não adianta, a prefeitura não vem. Eles alegam 1000 coisas e não aparecem, então nós mesmos fazemos. Tem muita coisa que às vezes é melhor a prefeitura não vir, porque os profissionais não são competentes, eles não são da área, então eles não conhecem as plantas. E se a gente não marcar, esqueceu de marcar, eles passam a máquina e cortam tudo. Como as árvores cresceram e durante o dia é essa maravilha que você está vendo, mas à noite escurece. Então a reclamação e a reivindicação é colocar energia, clarear a praça. O importante mesmo é ter esse pedacinho da natureza cultivado bem pertinho das casas e daquela correria da cidade. Espero que esse exemplo sirva para outros lugares também. Viu só? Que legal, né? Bom exemplo se faz. Olha só, uma simples mudinha assim, daqui a pouco ela vai crescer, vai dar sombra. Assim como outras pessoas também estão cultivando árvores, plantando árvores em locais abertos. Aqui na capital mesmo, nós temos vários espaços que já foram reflorestados por pessoas que... Uma simples atitude boa, né? Para reflorestar o nosso planeta. Se você foi reflorestado aí na sua região também, né? Faz uma foto e manda pra gente, para que a gente possa estar mostrando aqui no programa também. Bons exemplos têm que serem compartilhados, tá certo? Quero mandar um abraço especial lá para os agricultores da Estrada dos Periquitos aqui na capital. Essa semana eu conversei com a Almezinda, que disse que tem bons exemplos lá para serem mostrados aqui no programa SIC Rural. Ó, a nossa equipe vai estar andando por aí, tá certo? Para mostrar esses exemplos de agricultores que estão fazendo a diferença aí na Estrada dos Periquitos, aqui em Porto Velho. Depois do intervalo, a gente vai conferir essas histórias. Vamos até a Feira Livre da capital para saber como está a movimentação nesse início de ano e saber o que os feirantes esperam de 2022. Um ano bom, repleto de saúde, de trabalho e de harmonia. Na culinária, a receita é de um strudel de maçã. Uma delícia, uma excelente dica para o seu domingo. O nome, pessoal, é um pouquinho complicado, mas ela prometeu que a receita não é tão difícil assim.
E você, gosta de manga? Pois é, você sabia que essa fruta continua empregando milhares de pessoas na região de Ribeirão Preto? Todas as regiões produtivas de manga, os preços estão bons, estão se acompanhando. A gente vai para um rápido intervalo, mas dá tempo de você tomar uma água, um cafezinho e voltar para frente da TV. Eu volto já já. Oi, estamos de volta com o programa SIC Rural. O que você está fazendo nessa manhã de domingo aí, gostosa? Ainda está na cama, deitadinho ainda, aproveitando? Ou então já está na lida desde cedo, né? Agricultor acorda cedo. A gente é que sabe o trabalho que vocês têm aí na roça, né? Não é fácil não. Quem diz, viver no campo é fácil, né? Não, tem que acordar cedo para poder cuidar de toda a produção, né? Abraço a todos vocês. A gente sabe exatamente o valor do trabalho que vocês exercem aí no campo. Agora a gente vai sair aqui da capital Porto Velho e vai direto para Taguaritinga, interior de Ribeirão Preto. Mostrar que por lá, apesar da geada, da falta de chuva, a manga continua sendo o carro-chefe que emprega muitas pessoas na região. Confira na reportagem. São 150 hectares em plena produção. A colheita é manual. A fruta não cai do pé, o que mantém a qualidade. Apesar de parecer ainda verde, a manga está pronta. Ela está aparentemente uma fruta verde, mas ela está pronta para o consumo. Então você colhendo ela nessa qualidade, você terá um tempo de partilheira muito melhor, entendeu? E se você colher uma manga muito madura, ela chega praticamente já mole no mercado, tá? Então a colheita tem que ser nesse ponto de maturação. A expectativa é colher até fevereiro 2 milhões de toneladas das qualidades Tome, de formato mais arredondado, e Palmer, mais comprida, que também tem diferenças no sabor. A Tome, ela tem um sabor diferente da Palmer. Ela é saborosa, doce, só que a manga Palmer, ela tem um diferencial, que ela é o cheiro e o sabor também. Então muita gente prefere mais a Palmer do que a Tome para o consumo. Taguaritinga é uma das maiores produtoras de manga do estado, das qualidades Tome e Palmer. Apesar da boa colheita, a produção poderia ser melhor. Nos meses de junho e julho, os pomares sofreram com as geadas, justamente no momento de florada. E logo em seguida veio a estiagem. Sem essas interferências do tempo, poderiam ter sido produzidas mais 1,5 milhão de toneladas. Apesar da redução, o preço da fruta não tem sofrido grandes mudanças. Em proporção ao mercado do ano passado, esse ano está bem superior, entendeu? Bem melhor, os preços estão bons, entendeu? Os preços estão bons. Em todas as regiões produtivas de manga, os preços estão bons, estão se acompanhando. A manga é uma fruta de origem asiática, cultivada há mais de 4.000 anos. Se adaptou bem ao clima tropical do Brasil. É rica em fibras, antioxidantes e vitaminas A e C. A manga também é fonte de minerais, como cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio. A colheita também é oportunidade de emprego para muita gente. Só nessa fazenda são 60 trabalhadores contratados até o final da safra. Gente como a Silmara, que gosta bastante da fruta. Eu faço suco, né? Mas é o suco, eu como mesmo, normal. É, gostoso. É muito bom. E vamos continuar falando de frutas. Dessa vez você vai aprender, na nossa culinária de hoje, fazer um strudel de maçã. Sabe o que é? Não? Então tome nota de todos os detalhes dessa receita. E quem vai ensinar pra gente é a chefe Bianca. Confere só! Olá, tudo bem? Que tal aprender uma receita super especial, bem diferente, mas que o sabor promete ser delicioso? A gente está aqui com a chefe Bianca, tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Prazer é sempre nosso. Bom, o nome, pessoal, é um pouquinho complicado, mas ela prometeu que a receita não é tão difícil assim. Bianca, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer um Apfelstrudel, que é uma sobremesa de origem austríaca. Ela acabou se difundindo pelo mundo e foi mudando ali o seu recheio, mas em geral é uma massa bem crocante, com recheio bem condimentado, bem temperado à base de maçãs, que fica bem interessante para essa época do ano. Bom, então olha só, ficou curioso? Eu também. Vamos aos ingredientes.
Para o preparo da massa do Apfelstrudel, vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de manteiga, um ovo, 100 ml de água e óleo vegetal. Para o recheio, 3 maçãs verdes ou vermelhas, 100 gramas de açúcar mascavo, 40 gramas de uvas passas, 40 gramas de nozes, 70 gramas de manteiga derretida, 20 gramas de farinha de trigo, canela a gosto e açúcar de confeiteiro para decorar. Ingredientes apresentados, aparentemente aqui nada muito complicado ou muito difícil de ser encontrado, mas dá para fazer algumas substituições. Dá para substituir sim. Hoje a gente está usando as maçãs como ingrediente principal, mas a gente pode trocar por outra fruta, como pêssego, abacaxi ou banana. A gente tem também a presença de uva passa, que pode ser trocada por outra fruta seca, como damasco, ou as nozes que a gente pode substituir por amêndoas ou outro tipo de castanha também. Aqui a gente está usando açúcar mascavo, mas a gente pode substituir pelo refinado tradicional, pelo cristal ou mesmo por um demerara. Altera um pouquinho do sabor da receita, mas não a receita como um todo. Bom, eu tô curiosa, vamos então aprender juntos? Primeiro de tudo, a gente vai colocar a nossa farinha aqui. Vou fazer uma covinha no meio, entrar com a minha manteiga, que já tá bem molinha, e aqui em cima o nosso ovo. Gosto de dar uma batidinha para facilitar. E agora eu vou entrando com a água aos poucos para poder transformar isso em uma massa. Aqui a gente está fazendo na mão, mas é possível fazer na batedeira também. A gente precisa sovar essa massa. Conforme eu vou vendo que ela está seca, eu vou entrando com mais água. Se eu estivesse fazendo esse processo na batedeira, eu colocaria todos os ingredientes e iria acrescentando a água também até chegar no ponto da nossa massa. Agora ela já está bem úmida. E agora eu vou sovar por cerca de 10 minutos até obter uma massa bem lisinha. Sempre sovando dessa maneira, sem rasgar a massa. Agora que a nossa massa já está bem lisinha, bem diferente do que ela estava, a gente precisa pôr essa massa para descanso. Então eu vou pegar um bowl, um pouquinho de óleo vegetal, vou colocar aqui na mão, espalhar e vou espalhar por toda essa massa. Isso vai facilitar na hora da gente abrir. Agora essa massa vai descansar por cerca de 1 hora. Só cobrir, deixar num lugar quietinho, para ela ficar bem tranquilinha para a gente poder abrir depois. Agora, depois de 1 hora da nossa massa descansada, a gente vai abrir. Aqui é o grande segredo dessa receita. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma bancada com um pano de algodão. Aqui eu usando um tecido 100% algodão, só para isso, porque isso não vai deixar a nossa massa grudar. Como é uma massa muito fina, a gente precisa do pano embaixo. Então eu vou trabalhar com um pouquinho de farinha, dou uma boa espalhada para a farinha entrar dentro do tecido. Vou trabalhar com um pouquinho mais de farinha. Por enquanto eu vou abrir ela com o rolo até ela ficar mais fina que eu conseguir. Sempre desgrudando. E apesar de eu colocar a farinha aqui, eu evito de colocar muito, para não ressecar minha massa. O pano não deixa ela grudar. Agora que ela já ficou bem fina, a gente parte para a parte mais divertida da receita. Eu vou trabalhar com um pouco de farinha no dorso da minha mão, então dos dois lados, porque é aqui que eu vou apoiar a massa para abrir ela. Então eu pego ela por baixo e venho esticando essa massa. Assim eu vou fazer com que ela fique bem fina, tomando muito cuidado para não rasgar. Quando o meio dela já estiver bem fino, eu vou apoiar no meu tecido e vou abrir um pouco mais as laterais. Então eu trago a minha mão de baixo, por baixo da massa, de dentro para fora, sempre girando ela. Existe uma lenda onde criaram essa receita de que você sabe que a sua massa de apple está no ponto quando você consegue colocar uma carta de amor e ler por baixo dela. É normal que as bordas fiquem mais grossas, mas a gente continua abrindo.
massa já ficou assim bem lisinha, então dá para ler a carta aqui embaixo dela. A gente precisa cortar essas bordas que são mais grossas. Então eu faço isso com o auxílio de uma tesoura mesmo e vou cortando para garantir que a massa fique toda fininha. Para o recheio, então, a gente vai misturar as maçãs cortadas em cubos, o açúcar mascavo, a farinha de trigo, uvas passas, as nozes e a canela a gosto. Vou misturar isso com a mão mesmo para conseguir envolver bem as minhas maçãs. Voltando agora para a massa, eu vou pegar minha manteiga derretida e vou espalhar nela toda com um pincel. É o que vai garantir que ela vai ficar bem crocante. Agora que a gente já pincelou toda a massa com manteiga, a gente vai pegar o nosso recheio e colocar em uma ponta. Então eu venho com o auxílio das mãos aqui, arrumando ele numa fileirinha. Deixa um espaço nas laterais que a gente vai precisar desse espaço para dobrar a massa. Agora a gente vem dobrando as pontas, deixando mais um retângulo. E essa ponta que sobrou, a gente vai usar para envolver esse recheio. Com o auxílio do próprio pano, é que a gente vai enrolar essa massa. Então eu vou pegar a ponta dele aqui e vou dando leves tombos no meu strudel. Vou puxando e enrolando. Prontinho. Agora eu dou mais um tombo nele para a parte de baixo ficar para cima, porque isso vai auxiliar a colocar na forma. Então, com o auxílio do próprio pano, eu levanto, venho aqui e dou mais um tombo. Aí ele fica bem certinho e para finalizar, vou pincelar com mais manteiga derretida. E agora ele vai para o forno a 180 graus até ficar dourado, que é cerca de 20 minutos. Para finalizar, a gente vem com açúcar de confeiteiro. Pratos montados e aqui com a sugestão do sorvete, o cheiro tá maravilhoso e eu confesso que eu tô encantada com essa receita. Chefe Bianca, como a gente já disse, ingredientes simples, só tem os cuidados ali do preparo, mas é uma receita bonita até de se ver fazendo, né? Com certeza, é uma receita muito bacana para fazer em família, para juntar todo mundo e também ter ajuda e, claro, para comer todo mundo junto, né? Muito legal, eu agradeço muito por ter nos recebido aqui e nos apresentado essa receita. É um prazer. Bom, então se você aí de casa fizer a receita, não esquece de marcar a gente nas redes sociais, reúne a família, prepara a receita e cada um puxa um cantinho da massa. Tenho certeza que esse momento vai ser super especial com uma receita deliciosa. Então até a próxima, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Que receita deliciosa, né? Enquanto isso eu tava aqui, ó, me embalando. Aqui no Espaço Alternativo tem essas áreas assim, onde você pode estar descansando também, acompanhando essa receita maravilhosa, né? Agora a gente vai direto para a Feira Livre. Você gosta de Feira Livre? Gosta de visitar lá, comprar coisas fresquinhas? Eu amo! Sempre que posso, estou indo à Feira Livre também para comprar açaí, banana, farinha, queijo. São a variedade de produtos que são vendidos direto do agricultor para o consumidor. E aí, André Trindade foi na Feira Livre para saber quais as expectativas dos agricultores para esse início de ano. Vamos conferir? Merecia docinho aqui no caminhão amarelinho, só paga R$10 uma. Fechou aqui, ó, galinha gostosa, ó. Só eu que tenho. Em 2021 foram dias de muita luta para cada feirante. Porém, o ano de 2022 já começou bom. Afinal, a movimentação é garantida nas feiras livres da capital.
O senhor Edson Carlos trabalha nas feiras livres em Porto Velho com a sua família há 5 anos. Suas melancias são conhecidas e muito procuradas pela beleza e principalmente pelo gosto. Mas, para ele, cada dia é um desafio diferente. Rapaz, o dia a dia é corrido, né? Que a gente acorda 3 horas da manhã, né? Para arrumar as coisas, né? Encarregar o carro, puxar as frutas do depósito. E tem que trazer a menina, que eu não tenho que deixar com babá, né? Porque hoje em dia você sabe como é que é, ninguém pode estar confiando nas pessoas, né? Então, ela acompanha a gente junto com a gente na lida, no trabalho, né? Ele destaca que o ano que se passou foi intenso. Quando se fala de pandemia para um feirante, é sempre desafiador. Mas, apesar das circunstâncias, ele acredita que 2022 vai ser melhor. O ano de 2021, para mim, eu vou dizer assim, porque nós tivemos muitas perdas. Eu não perdi, né? Mas muitas pessoas perderam, entendeu? Eu sinto também por eles, né? Porque muitas perderam seus pais, seus avós, seus irmãos, né? Irmã, mãe. Eu não perdi ninguém, né? Aqui, né? Eu não sei no Nordeste, que eu não tenho comunicação com eles, mas eu sinto pelas pessoas que perderam também, né? Que não é fácil, mano. Essa pandemia, ela veio aí, ela levou o pequeno e o grande, ela não escolhia ninguém não, entendeu? Então é muito triste. Trabalhemos com saúde, tudo bem. E eu espero para esse próximo ano 2022 um ano bom, repleto de saúde, de trabalho e de harmonia para todos nós. As feiras livres já são tradição na capital rondoniense. O ambiente faz a diferença na rotina do porto-velhense. Afinal, são diversos produtos e com uma boa qualidade. Tá tudo ótimo, né? Todo mundo aqui animado, entendeu? Desejamos um feliz 2022, né? De muita saúde, paz e alegria, né? Que possamos conseguir realizar todos os nossos sonhos, né? E hoje aqui tá ótimo. De costume, né? Estamos aqui com a Val, né, Val? Legal, então sempre tu compra aqui? Sempre com a Val, né, Val? Tem mais de anos que eu ponho manjericão e cheiro verde dela, já é tradição, né? Todo domingo eu venho aqui com ela. Você que está em casa, se levanta, venha para a feira, venha conferir nossos produtos, levar para casa produto fresquinho, de boa qualidade, com ótimos preços. Da banana ao peixe, os produtos são verdadeiramente fresquinhos e é claro que chamam a atenção de quem passa pelo local. Para mim tudo é novidade, porque eu sou de Maringá, Paraná, não sou daqui, eu estou conhecendo agora, então estou achando tudo maravilhoso. Escolha, escolha! Nada melhor do que apreciar essas delícias e se alimentar ao som ambiente. Esses pastéis e tapiocas, por exemplo, são da barraca da dona Kátia Cristina. Espia só toda essa decoração. Trouxe até um charme para a feira. Mas tudo isso tem um significado. Tudo rosa, em homenagem à minha tia, que já era daqui, que o nome dela era Rosinha, então eu resolvi deixar tudo rosa em homenagem a ela. E eu amo rosa. Para a empresária, a vida na feira é um grande desafio. 2021 foi exatamente um ano de superação. Um degrau por dia a gente tinha que vencer, mas a gente conseguiu sobreviver, graças a Deus. Não foi nada fácil, mas vencemos. O que você espera para 2022? Esperança de vida para todo mundo. E assim os feirantes começam mais um ano de muito trabalho. As cores, o cheiro e a alegria do ambiente reflete esperança de dias melhores. Viu só? A feira tem muita vida, né? Muita cor, muita saúde, muitas coisas saudáveis, né? Para todos nós, seres humanos. E claro, a valorização também do nosso agricultor, né? Porque de onde ele tira da roça e leva para a feira para poder vender. E quem sai ganhando? Nós da cidade, né? Claro. O programa SIC Rural está chegando ao final. Enquanto isso, vou ficando por aqui, ó, embalando, aproveitando o meu domingão. Obrigada a você que nos acompanhou até agora aqui na telinha da SIC TV. Domingo que vem tem mais programa SIC Rural e vai participando, vai mandando suas sugestões de matérias também pra gente através do nosso WhatsApp, o 999251244. O programa SIC Rural daqui da SIC TV está terminando, mas vai ficar disponível no canal lá do Rondo Rural, lá no YouTube, para você ir lá e também assistir novamente o programa, compartilhar com as pessoas as nossas histórias aqui do Norte. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Beijo no coração de todos e até domingo que vem, se Deus quiser.
SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos facilita. Você quer, você leva. Apoio Sebrae. A paixão e a força do empreendedor brasileiro.